noite a todos e a todas as internautas que nos vão acompanhar esse episódio. Hoje nós estamos tendo o privilégio, a honra de receber o Dr. Ricardo Gomide, secretário de Relações Internacionais da cidade de São Paulo, e o homem que vai comandar os Jogos Pan-Americanos, né? Uma honra recebê-lo aqui. Dr. Gomide, para começar, se você pudesse fazer um mini Wikipedia, contar da sua brilhante trajetória na política, na sociedade paranaense e agora em São Paulo. Posso falar já? Pode. Olha, primeiro quero dizer que é uma honra, uma alegria estar aqui, tenho uma admiração profunda pelo professor José Márcio Rego. Assisto contumazmente, recentemente teve aqui o Juca Kfouri. Isso. Eu tive a alegria de ser amigo no passado, depois perdi contato, quero poder reencontrá-lo em breve. E o espaço de debate, o espaço de discussão importante sobre a cidade. Eu comecei, ainda muito novo, me interessar por política. Minha família, nunca ninguém tinha sido candidato, mas sempre minha casa era um ambiente de debate político. Todo mundo com ideias, acompanhando, enfim, muito embora ninguém tivesse sido candidato. Quando entrei na faculdade, já no Grêmio Estudantil, me envolvi lá no Colégio Dom Bosco, em Curitiba, e na faculdade acabei indo para o Centro Acadêmico de Comunicação, fazia comunicação, depois fiz Direito, e fomos para o Diretório Estudantil. União Paranaense dos Estudantes, União Nacional dos Estudantes. Com 23 anos, me elegi deputado federal, o mais jovem da história do Paraná. Fui a Brasília e... Isso em que ano? No ano de 1994. 94. Fui a Brasília como deputado federal. Fui vereador de Curitiba. Depois trabalhei na preparação brasileira dos grandes eventos. Copa do Mundo de 2014 de futebol. Os Jogos Olímpicos de 16. E agora, com muito orgulho, sou secretário de uma das mais importantes cidades do mundo, de uma das maiores cidades do mundo. E além do trabalho da relação internacional, cabe também à Secretaria Municipal de Relações Internacionais a preparação da cidade, por força de uma portaria do prefeito, para a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027 e, como você disse, para os Jogos Pan-Americanos, a candidatura da cidade aos Jogos Pan-Americanos de 2031. Tenho 54 anos e cá estamos arregaçando as mangas, junto com todo o movimento olímpico e com muita gente, para que a gente conquiste, de fato, essa candidatura que vai ser, tenho certeza, bastante importante para que o Brasil retome o protagonismo na sediação dos grandes eventos. O senhor esteve agora, recentemente, acompanhando os Jogos Olímpicos, né? Pudesse fazer algum comentário, alguma Olha, um evento absolutamente fantástico, mas se fosse para fazer um comentário, eu gostaria de dizer que não se compararam aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. Muito embora a exuberância de Paris, a beleza, o esplendor da cidade, da França, a Vila Olímpica, os atletas reclamavam, se fizesse um paralelo com a alimentação que houve na Vila Olímpica aqui do Brasil, reclamavam lá da falta de proteína. O Sena, né? Houve muito problema no Sena por conta da poluição. Aqui, aqueles que muitas vezes por conta do complexo de Vira-Latas falavam, ai, que vergonha da Lagoa Rodrigo de Freitas. Imagina, a Lagoa Rodrigo de Freitas, onde houve ali diversas provas, né? Todas com uma condição de ambiental muito boa, se comparado, por exemplo, ao Sena. A abertura dos Jogos Olímpicos 16, absolutamente espetacular, jogos que encantaram o mundo, como também o Brasil encantou o mundo quando da Copa do Mundo de 2014. Então a gente fez os jogos... Que você teve envolvido, Que né? tive envolvido. Então eu lá... Muito boa a nossa participação, a Casa Brasil foi fantástica, foi lançada também a candidatura de São Paulo aos Jogos Pan-Americanos de 2031 lá nos Jogos Olímpicos de Paris, agora acontecendo os Jogos Paralímpicos lá também de Paris, o Brasil muito destacado, é uma das potências do esporte paraolímpico do mundo, mas esses grandes eventos que a gente sediou, os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2007, os Jogos Mundiais Militares, a candidatura de São Paulo aos Jogos Olímpicos de 2012, que não obteve êxito, mas deu as condições de que a gente conquistasse
os Jogos Olímpicos para a cidade do Rio de Janeiro de 16, a Copa das Confederações em 2013, a Copa das Confederações em 2014. Tudo isso foi construindo um caldo de cultura para que a gente tivesse a expertise de hoje poder dizer: nós temos condição, fruto dos erros e acertos de todos esses eventos que ocorreram no passado, de organizar a melhor edição de uma competição já sediada no Brasil em 2031. Esperemos que a conquista da sediação aconteça, e aí a gente vai poder organizar uma excelente edição dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos em 2031. É a nossa expectativa e é o nosso trabalho. Parabéns. Eu deixei de apresentar, apresento agora a participação do ex-deputado Cândido Vacarezza, um dos políticos mais importantes da história recente do país, que vai fazer a primeira pergunta. Primeiro, muito obrigado, professor Zé Márcio Rego. Para mim é uma honra estar aqui com o Gomide e com você nesse podcast. O Gomide tem experiência política, experiência administrativa e é um político que tem um serviço prestado para o Brasil imenso. Ele, numa breve apresentação do currículo, ele já disse o que ele contribuiu para o esporte brasileiro. Esqueceu de falar que ele foi do Ministério dos Esportes e teve um papel destacado no processo de participação do Brasil nas Olimpíadas, de participação do Brasil na Copa do Mundo, e ajudou bastante o ministro Aldo nessa caminhada que o ministro tem feito, tanto na contribuição para o esporte brasileiro, quanto na política brasileira. Então, eu, como sou um homem da política, vou fazer uma pergunta política para o Gomide. Como disse, ele tem experiência política, experiência administrativa e tem uma grande capacidade de articulação. Governador do Paraná. Foi candidato a governador do Paraná e foi secretário de governo no Paraná. Então, para a cidade de São Paulo, que é uma cidade que abraça todos, a cidade já conhecida como a cidade dos 1000 povos, é uma honra para a cidade de São Paulo, é um ganho ter uma pessoa com a experiência e com a capacidade do Gomide sendo secretário aqui em nossa cidade. Nós estamos a 32 dias das eleições, no momento dessa gravação. Quando for ao ar, estaremos a um mês das eleições. Então, o povo de São Paulo está começando a procurar caminhos. E o Gomide é uma pessoa que tem conhecimento da alma do povo e tem conhecimento do que é mais positivo para o Brasil e para São Paulo contribuir para o Brasil, ter governos que tenham desenvolvimento econômico, distribuição de renda, criação de empregos e que, mais do que tudo, tem um futuro para a nossa juventude, tem um futuro para a nossa nação. E aqui em São Paulo existe disputa de projetos. Tem um projeto representado pelo candidato Boulos, tem um outro projeto consistente representado pelo prefeito Nunes e tem outros projetos. Eu queria perguntar para o Gomide se ele fosse falar para a população, se ele fosse falar, não, falando para a população de São Paulo, qual é o rumo? Bom, obrigado. Uma honra estar aqui com o Vacarezza. Já foi líder de governo no Congresso Nacional, uma história brilhante na política, um parlamentar sempre muito destacado. Então eu aqui, sem demagogia ou qualquer tipo de fala laudatória, estou em frente a dois monstros sagrados, da política e da intelectualidade, da economia do nosso país. Então eu estou aqui para aprender e também nessa conversa prazerosa com todos vocês. Uma das cidades mais importantes do mundo, a maior cidade do Hemisfério Sul, a maior cidade da América Latina, o que a gente espera é experiência, serviço prestado, para que a gente saiba para onde vai ser conduzido o futuro da nossa cidade. Eu apoio, sem dúvida alguma, faço parte da equipe do prefeito Ricardo Nunes, que foi uma prefeitura que realizou obras em todo o conjunto da cidade, em todos os locais. Conseguiu montar uma frente muito ampla agora para disputar a reeleição, exatamente porque soube fazer as costuras, né, acomodar diversos partidos, fazer um governo plural. É essa a nossa necessidade.
para que pede inclusive o país. Eu acho que essa eleição de São Paulo é uma eleição que vai iluminar o nosso país, ainda muito dividido, muito rachado, e fruto dessas divisões a gente tem dificuldade de encontrar caminhos, de encontrar consensos. Acho que a partir aqui dessa unidade grande que se formou, né, através do prefeito da cidade, a gente pode também encontrar caminhos para 2026. Como disse aqui o Vacareza, eu tenho uma ligação histórica, uma admiração profunda pelo ministro Aldo Rebelo, seu amigo também, já esteve aqui outras vezes, e o Aldo discute bastante essas questões. A necessidade de a gente reunificar o Brasil, não em torno de uma pessoa, mas em torno de um projeto. É preciso que a gente compreenda quais são as necessidades do nosso país, fundamentalmente apoiando o nosso setor produtivo, que tem uma participação destacada no nosso PIB, compreendendo esse valor infinito que nós temos na Amazônia, a possibilidade do Brasil proteger o meio ambiente, mas também criando condições de que os brasileiros que lá vivem possam prosperar, possam se desenvolver. Isso é plenamente compatível. Vamos ter agora aqui a COP30, antes ainda da COP do Azerbaijão, mas é preciso que façamos essa discussão, proteger decisivamente o nosso meio ambiente, mas também dando a possibilidade, como faz-se em todas as regiões do planeta, de que haja o desenvolvimento necessário para a gente dar as condições de encontrar o futuro que o Brasil precisa. E dessa forma, eu acredito que a campanha aqui de São Paulo pode encontrar rumos também pelo nosso país. Espero, faço força, faço campanha que o prefeito Ricardo Nunes se reeleja, acredito que isso de fato vai acontecer e vamos lá, nesse tempo que nos separa, as pessoas que estão nos assistindo aqui vão assistir de manhã, de tarde, de noite, nos mais variados dias, né? Mas era preciso também que eu aqui fizesse esse compromisso. Doutor Ricardo, na linha ainda da pergunta do doutor Vacareza, se você pudesse, nós estamos há 30 dias, como bem lembrou, doutor Vacareza, das eleições, né? Se você pudesse fazer uma consideração crítica, uma abordagem dos outros candidatos, era possível, de propósito, não pudesse fazer uma consideração com a tua experiência política. Quer dizer, ficou claro aqui, está claro para todo mundo que o apoio é para o prefeito Nunes, né? Mas a sua experiência, quer dizer, como é que você vê as outras candidaturas, do ponto de vista crítico? Olha, são várias candidaturas, né? A gente pode falar daquelas as mais importantes, mais colocadas, mas eu acho que, veja, a experiência administrativa, ela tem um valor muito bacana para você observar na escolha do seu dirigente. Um prefeito que está no curso do mandato e que tem o que mostrar, que desenvolveu a cidade, que fez obras por todos os locais. Grande de vereador. Que fez uma boa gestão do ponto de vista das finanças, né? São Paulo hoje está projetado o maior orçamento da história da cidade para o ano que vem. Uma cidade que tem um orçamento, o terceiro maior orçamento do país, à frente de estados importantes da federação. Então, a experiência administrativa, aquilo que foi feito para ser mostrado, ele tem uma relevância muito grande. Há outras candidaturas bem situadas, mas que ainda não foram administradores públicos sequer, né? Tiveram a experiência de administrar Secretaria de Estado, cidades. Então eu fico achando que esse é um diferencial muito positivo do prefeito. Seriam dois diferenciais, além esse de fazer uma ampla composição. Isso daí dá a condição também, né, de ter uma gestão sobre a Câmara dos Vereadores, de conseguir ouvir a sociedade civil. Então, para não analisar as candidaturas uma a uma, eu acho que, dentre as principais, esse diferencial da experiência administrativa coloca o Ricardo Nunes numa condição bastante vantajosa, se comparado aos outros candidatos. Do período de estudante e a sua militância política, não é? Você já fez referência ao nosso amigo e ex-ministro Aldo Rebelo, né? Mas se você pudesse elencar 3 nomes da história política brasileira que você admira, né? E as razões dessa admiração. O Aldo Rebelo, sem dúvida, para mim é uma referência, né? Eu cheguei muito novo no Congresso Nacional, como disse aqui, com 23 anos de idade. E olhava para lá, tinha várias pessoas com quem, mesmo divergindo ideologicamente, eu jovem, né, com aquele vigor das ideias, mas eu conseguia perceber lá ou cá pessoas de grande capacidade. O Aldo Rebelo, sem dúvida, eu desde o início já ficou ali como meu irmão mais velho, ouvi ele sempre parcimonioso, sempre ouvindo, sabendo muito firme no conteúdo
mas amplo na forma, né? Sempre conseguindo nos fazer ouvir, atraindo os mais variados espectros. E contei com a generosidade do Roberto Campos, que estava no outro lado do espectro ideológico, mas perdia tempo comigo, aquele jovenzinho que sentava do lado dele no Congresso Nacional para debater temas. Folhei logo o que ele fez, li, ele fez uma dedicatória bonita, guardo até hoje com orgulho, o Lanterna na Popa, e ia debater com ele aqueles assuntos e achava aquilo o máximo, porque um menino de 23, 24, 25 anos conversando com o Roberto Campos. Ia para as comissões, na comissão da PEC, da quebra da PEC da quebra do monopólio estatal do petróleo, e eu tinha lá o Haroldo Lima, que também é muito brilhante, né? Eu lembro de uma vez, assim, o Haroldo fez lá uma discussão e muito acalorada, e os membros da Associação dos Engenheiros vibraram com aquilo, o plenário todo vibrou, e o próximo a falar, não desmerecendo o Haroldo, que para mim é uma grande referência, mas era o Roberto Campos, e ele baixinho, quietinho, depois daquela explosão, ele disse assim... injustamente com o Haroldo, mas eu achei a fala tão interessante que guardei. Ele começou dizendo: o deputado Haroldo Lima traz muito calor a esta comissão. Infelizmente, pouca luz. Ele era um grande frasista. Eu gostava demais, né, do Roberto Campos, Aldo Ribeiro. Conheci muita gente boa. Recentemente morreu o Delfim Neto, né, que era outra mente brilhante, gente que discutia o país. Você conviveu bastante com o Delfim, né? Muito, convivi, até pela amizade dele com o Aldo. Gente que, acima da fisiologia reinante na maioria política do país, estava ali para discutir ideias, estava ali porque sabia onde quer chegar. Então, no Congresso Nacional tem bastante disso, diferente do que se imagina, né? Hoje, claro, há muita fisiologia, há muito pragmatismo, mas tem cabeças brilhantes ali. Tá? Então eu pude conviver. Então, citaria 3: Delfim Neto, Roberto Campos e Aldo Rebelo, dentre outros tantos que eu poderia destacar. Muito bom. Sou eu que vou perguntar agora? É você. Bem, eu vou fazer uma pergunta para o Gomide, que eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos debatendo hoje. São Paulo, nós temos hoje uma principal polarização, que é, de um lado, uma pessoa como o Nunes, que é um tocador de obras, que organizou a cidade, que tem 7.000 obras sendo entregues esse ano, 18 UPAs, nenhuma criança fora da creche, e com isso é um governo de entrega. Ao lado disso, construiu uma frente muito ampla, e essa frente ampla tem pessoas de diversos espectros de pensamento, mais à esquerda, até pessoas à direita, mas o que une essa frente é um projeto para o desenvolvimento de São Paulo e, por consequência, é um ganho para toda a população. Para os mais pobres, porque melhoram de vida e tem uma cidade com melhor expectativa para viver, e para os mais ricos, que têm mais tranquilidade para ganhar. De outro lado, nós temos todos os demais candidatos, nenhum deles teve nenhuma experiência administrativa, nenhuma comprovação de o que estão prometendo pode fazer. E tem aqueles, inclusive, que saem da curva, saem da política, é um ponto fora da curva, fala coisas que não tem nada a ver com a política. A pergunta que eu quero fazer para o Gomide é o seguinte: a aventura, como ele, apesar de ser jovem, já viveu várias situações no Congresso, no governo do Paraná, nos esportes, às vezes as pessoas querem se distanciar da política porque tem uma crítica a um ponto ou outro. E pensam que estão fora da política porque escolhe alguém que diz que é fora da política. O que é que o Gomide já viu de mal quando o povo escolhe um aventureiro ou escolhe uma aventura
em vez de entrar no debate político concreto. Hoje, a avaliação que eu quero perguntar para o Gomide, assim, qual é a avaliação que ele faz das chances reais do nosso candidato? Eu estou dizendo que eu também apoio o Nunes, de ir para o segundo turno e derrotar qualquer dos candidatos que se apresente no segundo turno. Bom, em primeiro lugar é preciso dizer, é o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, eleição onde a gente procura um governante para dirigir uma cidade, qualquer eleição majoritária, o legislativo tem suas peculiaridades. Não é um Big Brother, onde você acompanha, pega a simpatia por um, pega a raiva de outro. A gente está em busca de alguém que vai gerir a nossa vida, a vida dos nossos filhos, construir um futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, administrar, de que maneira vai ser administrado o posto de saúde, como é que vai ser construída a escola, que pensamento vai dominar a escola. Então não é concurso de popularidade, muito ao contrário. Por isso é preciso observar, sem dúvida alguma, o currículo, o que já fez no passado. E é esse o diferencial que eu acho de poder mostrar a obra realizada durante a gestão. Esse é um ponto diferencial importante, como a gente disse aqui. Mas é fundamental que se façam os compromissos. E é por isso que eu digo, como candidato ao Senado da República, eu já fui candidato a prefeito de Curitiba, candidato ao Senado lá no Paraná e também candidato a governador do estado nas últimas eleições. Então a candidatura é e sempre foi o momento onde o candidato se expõe, assume compromissos e apresenta o que pensa para cada uma das áreas. Então ele é chamado lá na Associação dos Engenheiros para dizer o que ele pensa, como construir a infraestrutura, compromisso com as obras públicas. Ele é chamado no Sindicato da Saúde, ele é chamado na Federação da Agricultura para dizer como ele vê a questão, né, da produção rural, na Federação das Indústrias de São Paulo, para dizer como ele vê a perspectiva das indústrias. E isso é determinante para que a gente possa escolher e depois cobrar fundamentalmente. Então, se a pessoa tiver puramente por conta do desempenho, como se a eleição fosse um concurso de popularidade, termina, o povo não vai nem poder cobrar daquele governante que se eleger, porque ele simplesmente deu um show durante a eleição, mas não falou sobre saúde, não falou sobre educação, não falou sobre política de creches, não falou sobre aquelas coisas que afligem e afetam o conjunto da população. E é aí que eu acho que a nossa candidatura tem toda a condição do mundo de São Paulo. Sempre, ou quase sempre, é uma eleição de 2 turnos, então eu imagino que aqui deva haver essa eleição, e eu acho que o Nunes, por aquilo que fez, pelos compromissos que está assumindo, pela seriedade com que conduz a campanha, é natural que vá disputar o segundo turno. É isso, para isso que nós estamos trabalhando, e eu acho que é isso que São Paulo merece. E aí no segundo turno fazer um bom debate, um debate respeitoso, um debate de projetos, onde a população vai poder confrontar aquilo que foi feito, aquilo que está sendo proposto e critérios. O Requião tinha uma frase interessante onde ele dizia o seguinte: eleição não é só debate de propostas, porque se o Fernandinho Beiramar fosse candidato, contratava uma agência de propaganda e ia ter uma bela proposta para a saúde e uma bela proposta para a educação. Então, só o conjunto de propostas não resolve. Você tem que também ver aquilo que a pessoa fez ao longo da vida para ver se o que ele está propondo é compatível com aquilo que já fez. Então, isso é fundamental. Acho que aí também o Nunes leva bastante vantagem. E é bom o debate acalorado, não é isso que eu sou contra, não. Acho que, além do debate de propostas, o debate de currículo é fundamental. E, de novo, né, há candidaturas aí com problemas criminais e, enfim, é a realidade do nosso país, mas eu tenho certeza que o eleitor sabe depurar e sempre soube. Na escolha de bons dirigentes, tem candidaturas que crescem, depois caem, mas eu tenho absoluta certeza que nesse debate, ao final, vai prevalecer o bom senso e a gente vai ter um bom resultado. Uma coisa que eu não conhecia, o prefeito Ricardo Nunes, né? Passei a acompanhar recentemente. Uma coisa que chama atenção, e aliás isso fica denotado nos debates, a serenidade, né? É um homem sereno, né? Com experiência, como você bem lembrou, uma participação temporal grande na cidade de São Paulo como vereador, né?
Então, eu acho que essas coisas vão ficando explicitadas, né? E veja, se me permite, tá aqui junto o governador de São Paulo, que é uma pessoa de bom senso, que fez um grande trabalho para o país quando o ministro desenvolveu a nossa infraestrutura, apresentou soluções para portos, aeroportos, para a questão do pedágio, uma pessoa com um bom senso, fundamentalmente, que está também desenvolvendo um bom governo para São Paulo, vai estar parceiro do prefeito Bem nos lembrado. caminhos, tal como teve da vez passada. Muita gente boa ali no entorno. Eu gosto muito do presidente do MDB, o Baleia Rossi, que é daqui de Ribeirão Preto, mas acompanha bastante as coisas de São Paulo, está muito presente no comando da campanha. Então, eu acho que a gente com juízo, com noção de onde quer chegar, com um trabalho já prestado para o país e para São Paulo, que todos juntos têm condição de manter São Paulo no rumo certo e chegar a um bom porto seguro. Então, é isso que nos dá certeza de que as coisas vão estar bem colocadas e que a gente vai Uma das preocupações, atingir. uma das preocupações nossa aqui até para criar esse canal, eu me deparei tardiamente com o fenômeno do mundo digital, né? Então, uma coisa é você fazer uma discussão em sala de aula para 40, 45 alunos no máximo, né? Uma discussão como essa que estamos fazendo, uma coisa, se eu levo o Dr. Gomide e o Dr. Vacareza para a sala de aula, são 40 alunos, né? Aqui a gente está fazendo uma discussão que milhares de pessoas, claro, ao longo de semanas, né, vão tomar conhecimento. Esse mundo digital, bom, eu estou indo para 70 anos, né? Você é de outra geração. É algo que é surpreendente, né, Dr. Vacareza? E alguns candidatos estão se valendo do domínio desse mundo digital para ter esse desempenho em termos de pesquisa, né? E como era aquilo? Você falando, me veio à cabeça aqui, já te interrompendo para a gente manter o debate, era o Schopenhauer. Como ganhar um debate sem ter razão? Como é que era aquilo? O título era parecido com esse. O título é exatamente Tem gente que é especialista nisso, né? Na gritaria, na diversão, ganha um debate sem apresentar nenhum argumento, sem apresentar nenhum caminho. Não é isso que a boa eleição quer. A gente quer um bom caminho. É um cara que domina o mundo digital. Roberto Campos era o contrário. A gente falou dele aqui. Falava baixinho, falava pausado. Não era um encantador de serpente, mas era um homem de ideias. E é isso que a eleição deve prezar. Eu tenho certeza que é isso que vai prevalecer. Você falando do Delfim, eu fui muito amigo dele, frequentava de forma recorrente o escritório dele lá em Higienópolis, né? Juntos fizemos algumas propostas que não é o caso aqui, mas você teve esse privilégio de conviver, né, com Delfim Neto. E você... falando do livro biográfico, A Lanterna na Popa, por que na popa? Que está iluminando o passado, né? Querendo pôr a lanterna na proa, né? Como é que você vê as perspectivas para a economia brasileira nos próximos anos? Como é que você enxerga? Eu acho que nós temos que apoiar muito fortemente a nossa produção industrial, agrícola, que é aí que nós disputamos mercado no mundo. Tem gente que quer criminalizar o produtor. Eu acho que a nossa economia não ganha com isso e, portanto, não produz soluções para o nosso país. Então, nós temos que ter um apoio muito forte ao nosso mundo rural, à nossa reindustrialização, para que a gente possa chegar a um bom tamanho. Nós temos que observar com muito cuidado essa questão da Amazônia. A gente que aproveita todas as suas reservas para o desenvolvimento mundo afora e quer dizer que a Amazônia brasileira tem que ser um local absolutamente intocado, como se nós brasileiros fôssemos criminosos que não soubéssemos cuidar da Amazônia. Em primeiro lugar, é um discurso muito perigoso, porque a Amazônia é uma área de cobiça internacional, e segundo, que a gente fica refém exatamente por conta dessa cobiça de intervenções outras, como se ali fosse uma zona neutra, não fosse brasileira. Para destacar isso, basta observar essa questão do petróleo na margem equatorial. A França está ali, na Guiana Francesa, e está explorando petróleo. Por que a gente do lado de cá não pode fazer uma exploração sustentável? Por que o nosso subsolo, por que nós não podemos prover recursos necessários para o desenvolvimento do Brasil, mas particularmente para aqueles povos que lá estão? Então, essas discussões eu acho que nós temos que fazer sob a ótica
do interesse nacional, do sagrado interesse nacional, e não da pressão internacional que vem ser feita, que ao final ela vem travestida de sustentação do meio ambiente, mas carrega de maneira muito forte interesses econômicos, interesses comerciais de outros países do globo terrestre. Então, quando a gente pensa o futuro do país, a economia, eu acho que a gente tem que fazer essa discussão com base no sagrado interesse nacional. E aí é que tem que ter um pensamento predominante para a gente querer saber onde quer chegar. A eleição de 26, por exemplo, deve primar por isso, para não ficar no concurso de popularidade, para não ficar no mês simpatia. É esse o grande debate que uma eleição deve fazer. Como que nós vamos gerar riquezas no curto, no médio e no longo prazo para melhorar a condição de vida do nosso povo? O que um pai e uma mãe querem, no fim das contas, é legar um futuro melhor para o seu filho, construir uma vida melhor para o seu neto. E é por aí que eu acho que a gente deve caminhar. Tem gente pensando no Brasil, tem gente com condição de fazer essa discussão. Aldo Rebelo é uma pessoa que, particularmente, faz com muita qualidade essa discussão, está viajando o Brasil, debatendo esses temas, colocando corajosamente o dedo na ferida, dizendo o papel de cada poder. O poder não pode ser subestimado, mas também não pode ser hipertrofiado, nenhum deles, né? A harmonia entre todos eles, enfim. Então, esse debate, eu acho que quando a gente sai dessa radicalidade contundente que vem dominando o país nos últimos tempos e que impede esse debate que traz luz para o progresso nacional, a gente consegue, então, parar para ouvir e achar caminhos. Eu acho que em 2023, torço para isso, o debate principal não vai ser o da radicalidade entre dois polos, vai ser o de achar caminhos para a gente encontrar prosperidade, crescimento econômico e melhoria da condição de vida do nosso povo. Antes de passar a pergunta do Dr. Vacareza, eu esqueci de chamar a atenção a tua experiência, você é do Paraná, né? Se você pudesse destacar 2 ou 3 políticos que você admira, ou pode fazer crítica também, né? 3 políticos impactantes da história política do Paraná, para os nossos internautas aqui, que não, os paulistas e os paulistanos não necessariamente dominam, né, a história do Paraná. Então, eu sou, a família do meu pai é aqui de São Paulo, São José do Rio Preto, ali no entorno daqueles municípios todos. Meu pai, funcionário do Banco do Brasil, foi para o Paraná, a serviço do banco, lá conheceu minha mãe, paranaense, de Ibaiti, mas muito cedo ele já foi para Curitiba, fomos todos, eu fui para Curitiba com 5 anos de idade. Ibaiti é uma região muito paulista de São Paulo, né? Porque próximo ali a Ourinhos, São Paulo tem essa correlação com São Paulo. Há pouco tempo atrás, éramos um pedaço de São Paulo. O Paraná foi emancipado em 1853. Portanto, ontem. Então você veja que lá no Paraná, por exemplo, em boa parte do estado, os times de São Paulo são os times que têm torcida, particularmente Londrina, Maringá. Tem uma parte lá que tem uma colonização gaúcha, o sudoeste, o oeste do estado, mas mesmo lá as pesquisas mostram uma forte ascendência do estado de São Paulo. Mas eu, em Curitiba e no Paraná, sempre admirei demais alguns políticos que foram muito destacados. O primeiro foi o Zacarias de Góes e Vasconcelos, que chegou para lá quando da emancipação com uma carta. Veja como era a política naquela época, 1853, com uma carta do que ele deveria priorizar e fazer. E ele deu conta de cumprir e lançou ali, né, assim que o Paraná foi inventado, com Zacarias de Góes e Vasconcelos. E depois, uma outra pessoa brilhante no estado do Paraná, que eu admiro demais da conta, foi o Jaime Lerner, talvez o maior urbanista do mundo moderno. Sim. Que criou... Reconhecido mundialmente. Mundialmente, né? Que criou os BRTs, os parques de Curitiba fantásticos, né? Aquele corredor exclusivo do ônibus expresso, copiado mundo afora. Ele deu consultoria para todos os locais. Bogotá, por exemplo, a mão do Jaime Lerner está em todos os locais. E ele foi um prefeito absolutamente brilhante. Os ônibus interbairros, com as cores que se fazia, que não atrapalhava o trânsito no centro, porque levavam as pessoas de um bairro para o outro. O Ligeirinho, os parques fantásticos.
muita coisa bacana. Jaime Lerner, sem dúvida alguma, pelo que fez por Curitiba e, por consequência, as coisas de Curitiba que foram levadas para outros locais, pelas consultorias que fez, é um dos grandes políticos que eu aplaudo, né? Como urbanista e arquiteto que foi. E na vida cultural, literária, me ocorre aqui o vampiro de Curitiba. Dalton Trevisan, já está centenário. Tá vivo ainda, né? Um dos maiores contistas, né, da história do nosso país. O cara que está cotado para ganhar prêmio Nobel, o Arias, né? É fã incondicional do Dalton Trevisan, né? É um grande intelectual de Curitiba, né? Pois é, e ele, pela característica pessoal dele, não é de dar palestra, de visitar a faculdade. Ele é arredio, ele é né? bastante arredio, mora ali no Alto da Glória de Curitiba, é um dos grandes contistas do nosso país. Vendeu a casa dele, né? Vendeu agora? Vendeu, agora vai virar, parece que uma fundação, a construtora que comprou parece que vai preservar, enfim. Mas, doutor Vacarezza. Professor, voltando à minha pergunta, nós já falamos sobre o Brasil, falamos sobre as eleições, e o Gomide tem uma função concreta aqui na cidade de São Paulo. Gomide é paranaense, tem compromisso com o povo do Paraná, tem gente do Paraná nos assistimos, e como eu disse, São Paulo precisa dos braços e da cabeça de todos nós. Eu, por exemplo, sou baiano e sou médico aqui em São Paulo, fui deputado por São Paulo. Gomide dirige uma parte importante do trabalho da Prefeitura de São Paulo, que é a Secretaria de Relações Internacionais. Frente à Secretaria de Relações Internacionais, inicialmente estava o Aldo, depois o Gomide, foi feito várias iniciativas positivas, como o seminário sobre a fome, o nome não era bem Seminário da Fome. Segurança Alimentar. Era um seminário sobre segurança alimentar. Que ganhou em homenagem ao Josué de Castro. Em homenagem ao Josué de Castro. E também no substrato no fundo dessa discussão, estava um conjunto de ideias que o Gomide e o Aldo têm levantado, que é o projeto do Brasil para o mundo. Ele falou agora da Amazônia recentemente. Mas frente à Secretaria de Relações Internacionais, o Gomide tem se esforçado para trazer o PAN, para trazer a Fórmula Indy, para desenvolver as ações internacionais no esporte para a cidade de São Paulo. Então, eu tinha duas perguntas para o Gomide. Uma sobre a Secretaria, projetos para a Secretaria de Relações Internacionais que ele considera mais importante e que eu tenho certeza que são coisas de impacto na vida do povo de São Paulo. E o outro é um recado para o pessoal do Paraná, porque é uma honra para São Paulo ter um paranaense ilustre contribuindo com a nossa cidade do jeito que o Gomide está contribuindo. Excelente. Bom, o Paraná, né, como a gente conversava aqui há pouco, até 1853 era um pedaço de São Paulo, a colonização paulista ali muito forte. Eu me lembro, a gente falava da amizade com o Aldo Rebelo, fui deputado com ele em 94, e levei o Aldo uma vez para dar palestra na Universidade Estadual de Londrina, depois na Universidade Estadual de Maringá. E daí, lá perguntamos, quantos paulistas tem aqui que votam em São Paulo, que estudam na UEL, naquele auditório cheio? A metade levantou a mão. Então há realmente entre o Paraná e São Paulo uma simbiose. Uma simbiose bastante forte, né? Eu, filho de um paulista que foi para lá pelo Banco do Brasil, fui candidato várias vezes, desenvolvi toda uma vida, sou advogado lá no Paraná e me orgulho muito de poder contribuir aqui com o desenvolvimento de São Paulo, na função destacada que estou. É uma honra para mim ser secretário de uma das maiores cidades do mundo, numa secretaria que conta com um corpo técnico muito qualificado, há muita gente boa ali, né? São Paulo, a capital financeira do país, os relacionamentos que tem com todas as cidades do mundo, com todos os países do mundo, todo mundo vem para cá para querer empreender no nosso país e a porta de entrada é a cidade de São Paulo. Então a Secretaria
de Relações Internacionais, é uma secretaria uma secretaria que apoia a todas as outras secretarias nas ações internacionais que fazem, mas como o Vacareza falou aqui, também há diversos projetos específicos na nossa secretaria. Eventos mais diversos, como a Virada ODS, o ICLEI, o Urban 20, esse seminário fantástico que foi feito sobre segurança alimentar, Fantástico. onde vieram especialistas do mundo todo para dar uma outra visão, uma visão diferente dessa visão comum, que parece que o produtor rural é uma pessoa que só pensa no desmatamento, que está produzindo desastres ambientais. Muito pelo contrário, ouvir as outras referências do mundo onde se apoia pesadamente o produtor rural, como é que se faz também, a exceção de um discurso, né, que não pode preponderar, por exemplo, agora lá no COP30. Aliás, vale lembrar, o Brasil já sediou uma outra COP. Não me lembro o ano não, mas eu lembro que Curitiba, na minha adolescência, foi sede da COP também, esse evento importante da Organização das Nações Unidas. Então, há muitos eventos, há muitas ações, né? Com os consulados gerais, com os consulados aqui de São Paulo, todos de uma importância comercial, turística, cultural, para os povos que se relacionam com a cidade de São Paulo, que são todos. Então, uma secretaria de fato importante, uma secretaria que, como eu disse, conta com um corpo técnico qualificado e uma secretaria que foi muito bem conduzida pelo Aldo Rebelo. Quando me perguntaram logo depois sobre a minha tarefa à frente da secretaria, eu falei, é muito fácil, é só continuar fazendo aquilo que o Aldo fazia, que aí então eu não vou errar. Uma coisa que dá satisfação, e aí um dos motivos de nós convidarmos, né, o secretário Ricardo Gomide para vir aqui, é que essa enorme experiência, né, e essa energia toda, e jovem, né, 53 anos? 54. Quer dizer, a gente sente que... Nós já passamos dos 65. Eu sou mais velho que você, eu estou beirando... Já estou nos 70, praticamente. Faltam alguns dias, né? E eu faltam alguns dias para 69. Não reclamem. Então, bom envelhecer. A outra opção é horrível. É horrível. Então, a gente sente no Dr. Ricardo Gomide um personagem que ainda vai... Isso é bananeira que ainda vai dar muito caixa, né? Exatamente. E já agora, se Deus quiser, para o processo sucessório de 2026... esse é um quadro valiosíssimo, né? E a palavra está contigo. Não, é sua, eu acabei de fazer a pergunta. Não, eu tinha feito duas. Uma sobre a secretaria, que ele respondeu muito bem. Falou dos projetos, tal. Me referi a atividades esportivas internacionais, como a Indy, que é uma coisa que os paulistas têm muito interesse. Eu queria destacar, perdão, eu me perdi aqui ao refletir nos meus 70 anos, me deu uma certa paúda existencial, né? Eu queria destacar aqui de forma bem explícita para os nossos internautas a admiração comum que nós três temos ao ex-ministro Aldo Rebelo, né? Mas demais. O Aldo de alguma maneira nós somos... liderados, né, pela análise, pela capacidade política e analítica do desenvolvimento do Brasil, né? Mas olha, deixar bem explicitado isso, né? Quando meu pai chegou lá no Paraná, ele falou São Paulino que era, ele falou, olha, nós vamos torcer. Ele já é falecido? Faleceu com 59 anos, faleceu muito jovem. Muito jovem. E chegou, falou, vamos torcer aqui pro time que tem as cores do São Paulo. Na época existia o Colorado Esporte Clube, que era um time que tinha muito patrimônio, muita torcida. Depois fundiu com o Pinheiros Esporte Clube, que era um time de muito patrimônio, e formou o Paraná Clube, que caiu bastante, agora está tentando voltar, que ainda hoje tem bastante torcida herdada no grosso do Colorado, mas também do Pinheiros. E eu, naquele momento... falei, pai, eu não vou torcer para o Colorado não, muito embora tenha as cores do São Paulo, porque o Pedro Rocha, que era meu ídolo, jogava no São Paulo, foi transferido para o Curitiba. Pedro Virgílio Rocha. Uruguaio.
E eu falei, eu vou torcer pro time do Pedro Rocha. Fui torcer pro Curitiba Futebol Clube. E aí, no meio do caminho, fui vice-presidente, fui diretor de futebol, sou ainda conselheiro vitalício. Ontem, depois do expediente, peguei o carro, fui para Campinas ver o jogo contra o Guarani, era a lanterna do campeonato. Eu tinha convicção dos 3 pontos, perdemos o jogo ontem lá no Brinco de Ouro da Princesa. Mas então eu sou coxa branca devido a essa paixão do meu pai pelo São Paulo, mas na verdade devido à transferência do Pedro Rocha naquela oportunidade. Agradeço muito ao Pedro Rocha porque me tornou coxa branca. Coxa branca. E aqui em São Paulo? A simpatia pelo São Paulo, né? Que era nosso time de origem. Minha família quase que toda ela é São Paulina. E eu virei coxa branca muito novinho por conta dessa transferência do Pedro Rocha. Então aqui é o São Paulo Futebol Clube. Mas claro, Doutor Vacarese, quando o São Paulo joga com o Curitiba, eu torço pro Curitiba. Doutor Vacarese, eu torço para o Palmeiras. E na Bahia, torço por Vitória da Bahia. Doutor Ricardo, você é um homem vinculado também aos esportes e conhece muito de futebol, né? E você lembrou agora muito bem o Pedro Virgílio Rocha. Quais outros craques da história do futebol brasileiro que você destacaria? Do Curitiba teve... Não, teve o Alex, por exemplo, que ganhou muita coisa no Palmeiras, ganhou a coroa tríplice no Cruzeiro, teve gente que não acaba mais, Zé Roberto, enfim, que era daqui de São Paulo, mas... Não dá para falar outra coisa que não seja iniciando pelo Pelé, né? Eu vejo hoje muito jovem que não acompanhou, que diz, mas tem não sei quem lá da Argentina, não sei quem de Portugal. O Pelé com 17 anos era campeão mundial na Suécia e aclamado rei do futebol. Aliás, eu estava vendo anteontem, não tem no YouTube, Pelé fez isso antes. Já viu esse documentário ou não? Sim. Quando tiver tempo, tudo. Já fez isso antes, é o título. Você joga no YouTube, Pelé já fez isso antes. Impressionante. Então, quando querem comparar Pelé com outro, não é absolutamente impressionante. As jogadas parecidas com os grandes craques, né? O tanto que ele subia com aquela a bicicleta, com a do Cristiano Ronaldo. Mas os títulos e as conquistas. Mas no tempo do Pelé era mais fácil. Você viu como marcavam Pelé? Impressionante. Não existia substituição, não existia cartão vermelho. Marcavam o Pelé na butinada. E ele, com muito vigor físico, aprendeu a se defender. Mas foi tricampeão mundial, bicampeão mundial pelo Santos. Jogando contra quem? Contra os grandes da Europa. Que eram goleados lá e aqui nos jogos que tinham. Então, Pelé, sem dúvida alguma. Eu tive o Chicão como herói. Chicão. Zagueiro, volante, né? Mal, do São Paulo Futebol Clube. Grandão, né? Marcou uma vez na Copa de 78, Mário Kempis, que o Mário Kempis não conseguiu jogar. Mas é muita gente boa. Eu tenho uma vida muito ligada ao futebol, né? E o secretário estava dizendo aqui que talvez vá criar aqui antes de começar, que talvez vai criar um tipo de uma Copa que você estava dizendo aqui no início, né? Secretário, uma ideia maravilhosa essa. Pois eu fiz muita coisa, viu? Eu fui 8 anos secretário de esporte do Paraná, né? E a gente criou lá, tinha que comemorar o Sesc Centenário do Paraná e o que fazer para marcar o Sesc Centenário? Vamos fazer um torneio de futebol. E a gente fez um torneio fantástico, que começou movimentando os clubes de futebol amador do Paraná todo, que jogaram para no final botar uma vaga na semifinal. Os clubes da segunda e da terceira divisões que foram jogando também por sistema eliminatório para colocar a segunda vaga na semifinal. E os clubes profissionais da primeira divisão para colocar 2. Foi um torneio maravilhoso. Ficou na Capão Raso, que é um clube amador de Curitiba, na semifinal. Platinense, que é um clube do Norte Pioneiro, Santo Antônio da Platina, do lado de Baiti, do lado de Ourinhos, o Curitiba e o Atlético. A final foi um Atletiba no Pinheirão, que era o estádio da Federação Paranense de Futebol, hoje não existe mais, que foi muito bacana. Então o futebol popularizou naquela época e deu significado para que a população entendesse a comemoração dos 150 anos do Paraná. Já o termo era ruim, né? Sesc Centenário, tinha um vereador que tinha uma coluna social que disse lá, parabéns pelo Sesc, pelos seus 50 anos. E o futebol tem essa característica. Então tem muita coisa boa para a gente fazer, né? Para comemorar a Copa Mercosul, muita coisa legal e as ideias aí são várias. Esse é o país do futebol, né? Ainda é. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Culturalmente. Vamos ter que andar muito e corrigir muitos problemas. Vamos ter que corrigir muita coisa. E esse baiano aqui, que virou paulista,
Por favor, mais uma pergunta para o doutor Ricardo. Nós estamos encerrando o tempo, infelizmente. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Eu acho que o Ricardo poderia... Ricardo Gomide. Gomide é o nome mais forte que Ricardo. Com Y. Com Eu Y. gosto do Y também. O Gomide poderia deixar uma mensagem para o povo de São Paulo e uma mensagem para o povo do Paraná, né? Porque Gomide, nós, como você isso vai disse, passar lá, né? nós estamos terminando uma fase que nós vivemos na política. Vamos viver outra. O Gomide é um quadro que tem muito futuro, porque, como eu disse no começo, tem experiência política, experiência administrativa e grande capacidade. E uma inteligência, né? Administrativa e capacidade política, inteligência e forma de se conduzir, conduzindo uma série de pessoas com base em ideias. E sabe trabalhar em equipe, né? Então, eu sou suspeito para falar porque eu sou assessor dele. Então, mas como assessor, posso dizer que é um excelente administrador. Então, o Gomide podia deixar uma mensagem E aqui antes da sua mensagem, paulistas. doutor Gomide, eu queria que você já deixasse aqui o compromisso de voltar aqui no podcast, que tem coisas ainda... Passando as eleições, voltar, que tem coisa para dizer. Quando eu falei de mensagem aos paulistas, eu estou chamando de paulistas todos nós que vivemos, que amamos e que trabalhamos na cidade de São Paulo. Muito bom. O meu maior mérito é ter amigos, né? E fico absolutamente feliz de poder trabalhar com vocês, de estar aqui nesse momento. O Cândido, para mim, é uma referência. Foi líder de governo no Congresso Nacional. Eu que fui deputado, sei da dificuldade. Uma pessoa... Lá no Congresso Nacional são 513 deputados, 81 senadores. E tem um termo muito frequente que designa aqueles parlamentares que cuidam apenas, não no sentido depreciativo, mas apenas com relação à vasta gama de funções de um parlamentar, dos municípios que o elegeram, brigando nos ministérios para levar recursos, é também uma função nobre. Mas são os deputados do baixo clero, que ficam ali apenas na fisiologia, procurando ministros e procurando representar seus eleitores e levar recursos aos municípios aos quais lhe conferiram votos. E há deputados esses são mais raros, de grande relevância, que acabam ocupando posições de destaque, que é o alto clero. São líderes partidários e, particularmente, líderes de governo. Vacareza foi líder de governo, é quem tem por missão conversar sobre os projetos do país, e esses têm que ter uma grande capacidade intelectual. Então o Vacareza é um médico de carreira do município. É para mim uma alegria, uma honra poder conviver com ele nessa caminhada. E ele já prometeu que virá aqui falar para a gente. Aí eu venho numa outra condição. E com o professor, nossa senhora, uma admiração muito grande de há muito tempo pela capacidade intelectual, pela capacidade na área de economia, sempre muito agradável, sempre muito gentil. Então, não só aqui, mas no convívio frequente aí das nossas conversas, dos nossos caminhos, tem sido, para mim, de um aprendizado bastante grande. Eu venho aqui toda vez que convidado, sempre você está... Só abriu uma exceção hoje, mas você sempre está entrevistando gente muito graúda, muito interessante da vida do nosso país. E, claro, São Paulo é a terra de todos os povos, né? Do baiano Vacareza, que se elegeu deputado aqui, do alagoano Valdo Rebelo, que se elegeu e fez a carreira e a vida política aqui em São Paulo. Eu sou paraguaio, você não sabe, né? Não, é brincadeira. Conta isso, É brincadeira. Paulistano? Eu não recebo, sou paulistano. Então. E eu, de família paulistana e paulista, gente do interior também, que fui lá para o Paraná, fiz a vida por lá e agora tô tendo a alegria de aqui estar. O Paraná me deu muito, né? Com 23 anos, a condição de ser representante do Estado em Brasília. Por lá fui candidato a prefeito de Curitiba, candidato ao Senado, obtendo quase 800 mil votos. Fiquei em segundo numa eleição de Senado que só tinha uma vaga. Na última eleição fui candidato pelo PDT a governador do Paraná. Hoje estou no MDB, nessa tarefa aqui, que muito me orgulha.
E espero não decepcionar os paulistanos. Vamos aqui arregaçar as mangas. Bem assessorado eu tô. Se eu errar, a culpa é minha, porque o legado vindo do Aldo Rebelo foi ótimo. A competência técnica da secretaria é enorme. Eu espero, no mínimo, não atrapalhar. Excelente. Muito obrigado, doutor Ricardo Gomide. Uma verdadeira aula de política, né? De Brasil, de Paraná, de São Paulo. Muito honrado com a presença e fica aqui registrado que ele vai voltar. Obrigado a todos e até o próximo episódio. Obrigado.